A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos aqueles que quiserem essa paz. Eu vou, graças a Deus, né? Eu vou começar a ler uma passagem que está lá no livro de Lucas, capítulo 20, verso 19. A questão do tributo. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam lançar a mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. Jesus estava dizendo dos lavradores maus, né? Porque ele considerou o evangelho como uma vinha, tem seus trabalhadores, o reino de Deus no caso, que eram os edificadores, eram os judeus, aqueles que tinham a lei de Moisés, né? Moisés como. E quem cresce em Moisés também automaticamente deveria crer em Jesus, pelo menos é assim, deveria ser, mas eles não creram, pelo menos não a grande maioria deles. E trazendo debaixo de olho, mandaram espias para que fingissem justos para apanharem alguma palavra e entregarem a jurisdição e o poder do presidente. Isso aí já era a questão que Roma tinha dominado, né? Os judeus estavam sob o jugo de Roma, por causa dos impostos pesados. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem retamente e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com a verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? Entendendo ele a sua astúcia, disse: Por que me tentais? O que acontece é o seguinte, que eles disseram essa pergunta porque se Jesus dissesse que não era lícito dar tributo, dar imposto a César, então o povo iria, na cabeça deles, provavelmente o povo iria se voltar contra Jesus, porque eles odiavam Roma, porque estavam sob o jugo de Roma. E caso Jesus dissesse que não é lícito, que não era lícito, que não era certo dar imposto a Roma, então os rabinos aqui, os edificadores, os judeus, iriam entregá-lo a Roma como inimigo de Roma, de César, né? César é como se fosse um título, né, naquela época. E aí Jesus seria preso, né, que era o que eles queriam, com perigo de ser morto até. É-nos lícito dar tributo a César, entendendo isso, você disse: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? Respondendo eles, disseram: de César. Disse-lhes então: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, dá a César o que é de César, o dinheiro, e dá a Deus o que é de Deus, o imposto. Bom, aqui entra a questão de a gente dar, até porque de acordo com a palavra de Deus e com os apóstolos, né, os reis, como disse o apóstolo Pedro, são instituídos por Deus, foram instituídos por reis, por isso ele diz lá: honrai ao rei, amai a fraternidade e tal. Então é importante também essa questão do imposto, mas o título desse vídeo é exatamente isso: você será testado. É claro que essa palavra, para muitos, para a grande maioria, é um pouco pesada, principalmente para aqueles que não têm essa consciência pautada na plenitude, no cumprimento da palavra de Deus. Por exemplo, quem não conhece a palavra de Deus, ele vai dizer: porque Deus fez aquilo, porque Deus é mau, porque Deus não sei o que. Acontece que tem algo chamado dispensação, né? Que Deus trata com a humanidade de acordo com o tempo ali previsto. Por exemplo, quando o povo de Israel saiu do Egito, era um povo escravo, ele tinha a mentalidade de escravo. Então, eles não podiam assim conquistar de uma hora para outra. Tudo teve que ser através de um processo, até chegar Josué. Saiu Moisés, entrou Josué, entrou outro tempo de dispensação. Veja que o povo com a mentalidade de escravo, quando saiu,
Deus mandou o povo egito, arrancou o ouro, a prata, os pendentes, os brincos, tudo, e o povo de Israel usou. Só que aquilo, de certa forma, corrompeu eles de tal maneira que quando Moisés foi ao monte e voltou, né, eles torraram aquilo no fogo, não sei como fizeram, derreteram e criaram um bezerro de ouro para adorar. E disseram, esse é o nosso Deus. E acabaram cometendo ali um sacrilégio, né, adorando uma estátua, um ídolo, tem boca mas não fala, tem nariz mas não cheira, e era um animal ainda por cima. E aí Moisés se indignou, mandou queimar e deu a eles de beber. E aquilo envenenou eles e matou, e muitos acabaram morrendo. E aí ele disse, quem quiser vir por meu lado, venha. Quem não quiser, que fique. É importante notar também que a palavra de Deus diz que estas coisas nos foram feitas por figuras. É como diz o apóstolo Paulo, né? Em uma de suas cartas ele diz que estas coisas foram feitas em figuras para nosso aviso. Então, se nós formos ver, os judeus consideram o Senhor Deus, o Eterno, como eles chamam, que é o nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles consideram como um grande professor, né? E o título desse vídeo é exatamente isso, você será testado. E como eu disse e repito mais uma vez, essa palavra não é para todos. A pessoa tem que ter a consciência do Evangelho, né, de Deus. Principalmente quem tem o Espírito Santo, ele é praticamente testado a toda hora. Mas é importante também notar que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações. Por isso que João, lá no livro, na sua primeira epístola universal, né, lá no começo, perto do verso 6, né, que eu li no vídeo passado, ele fala assim que aquele que não tem pecado, quem diz que não tem pecado se torna mentiroso e a palavra de Deus não está nele. Acontece que ele quis dizer nesse sentido não da prática do pecado, a prática do pecado, aquela coisa, é iniquidade, ela se torna uma transgressão e vira uma iniquidade logo após uma transgressão. O que quer dizer com isso? Quer dizer que o pecado, a gente não é perfeito no falar. Por mais que o nosso espírito não se corrompa, nós estamos nesse corpo, né? Esse corpo é limitado. Você tem que ter a consciência, né, que Deus ele usa as pessoas ele usa cada um de uma maneira. E tem muita gente que às vezes, poxa, por que eu... É claro, por exemplo, quem não tem o dom da cura, a palavra de Deus diz lá no livro de Tiago, né, o apóstolo Tiago fala, a oração da fé salvará o doente. Mas o apóstolo Paulo também diz, ora, nem todos curam. Então às vezes a pessoa fica lendo naquela coisa. E é importante também saber que nós temos um corpo. Como diz, um rega, outros ceifa. Então, o dedo é o dedo, a mão é a mão, mas eles são o corpo. E muita gente tem sentido inveja um do outro, sabe? E até nisso, acredito que a gente é testado. Eu até disse uma vez para uma pessoa na rua, assim, disse assim para ela, eu estava numa situação, né? E eu disse assim que nós estamos nesta terra para sermos aperfeiçoados. A palavra de Deus é bem clara quanto a isso, que o Jesus Cristo, né, veio como um judeu para judeus, os judeus não quiseram, alguns o quiseram, alguns se converteram, e até hoje é isso, alguns também se convertem, alguns creem que ele é o Filho de Deus, que ele veio da parte de Deus. Jesus Cristo, ele tomou os judeus, veio como judeu e juntou também os gentios para fazer dele um novo homem. Esse homem é a estatura do varão perfeito, como diz a palavra de Deus.
Eu gosto de citar bastante o que os apóstolos falam, porque a palavra de Deus diz que nós somos cartas ministradas pelos apóstolos e escritas não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Então, a gente será testado, principalmente quem já leu a palavra de Deus, já foi convencido pelo Espírito Santo, que ele convence o homem do pecado, do juízo, da justiça, né? E do pecado porque não creram no Filho de Deus, da justiça porque o Senhor Jesus subiu aos céus, do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado, e aqueles que forem para o lado dele também serão julgados, e estarão julgados com ele. Então, fosse melhor que não conhecesse o Evangelho, porque hoje em dia é muito fácil as pessoas, né, falarem, mas também viver é outra conversa, porque qualquer um pode falar, mas a gente tem que ter consciência de que a gente todo ser humano vai dar conta diante de Deus naquele grande dia, né? Então a gente tem que tomar cuidado e saber, né? Porque a minha intenção aqui não é colocar peso na consciência, mas exatamente o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é não apenas a confissão e o arrependimento e depois voltar, mas a conversão. Há uma grande diferença da conversão. E o título desse vídeo é Você será testado. A princípio, quando a gente fala isso, como eu disse, é um pouco pesado, não é para todos, mas é necessário que a gente tenha essa consciência. Jesus, quando ele foi feita essa pergunta, se ele respondesse algo dele, da carne, ou algo dos homens, com certeza ele seria, né? Mas a linha entre o espírito e a carne é bem tênue, é bem, né, ali. E a única coisa que pode dividir a carne do espírito é a palavra de Deus, né? Que fala a palavra de Deus que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Então a gente pode sair assim, eu já disse isso, né, nesses vídeos, da carne para o espírito muito rápido, e a gente tem que andar vigilante. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Eu acredito que muito mais do que citar aqui versículos da palavra de Deus, a palavra de Deus tem que estar aqui no nosso coração, porque não adianta nada eu chegar aqui e começar a citar, né, versículo tal, e acabar virando uma coisa chata. Se você for ver os discursos de Estevão, de Pedro, lá eles não citavam, até porque a divisão dos versículos dos capítulos da Bíblia não tinha ainda sido realizada, porque eram pergaminhos, né? E eles falaram pelo Espírito Santo ali. E veja quantas almas que foram, né, que foram libertas no primeiro discurso de Pedro, enfim, da igreja toda. Então é importante a gente estar em espírito, é importante a gente vigiar. Então, se for falar da carne, é melhor não falar. Mas se tiver pautada no Evangelho, tiver na palavra de Deus, então fale, que por mais que a princípio para você possa parecer, Deus pode agir poderosamente. Então a gente tem que vigiar e estar mais em espírito. E que o Senhor Jesus abençoe esta palavra, e que eu oro para que o Espírito Santo de Deus venha revelar a todos aqueles que com bom coração querem servir a Cristo e se manter em santidade. Em nome de Jesus. Amém.